Me responde um negócio aqui com sinceridade, tá? Mas é pra ser sincero. Você acredita que tirar 10 numa prova é um bom indicador de que você aprendeu um conteúdo? Deixa aqui nos comentários para eu saber o que você acha em relação a isso. Fica até o final desse vídeo pra gente entender se realmente tirar 10 é um bom indicador se você está aprendendo ou se você não está aprendendo bem um conteúdo. Se você não me conhece, eu sou a Lisa, lá do perfil VetBrain no Instagram, onde eu dou dicas de estudo, dicas para sua vida acadêmica. Então, se você se interessa por esses assuntos, não deixa de me seguir lá. E já aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo que eu venha publicar. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 fatos sobre o aprendizado que são muito difíceis de aceitar, mas que são verdades, então a gente tem que falar. O primeiro fato é que o aprendizado envolve esforço. Não adianta, gente, não adianta. Se você não está se esforçando, se você não sente que seu cérebro sai fritando depois de uma sessão de estudos, você não aprendeu direito. Então, o aprendizado envolve esforço porque o aprendizado de verdade, ele envolve que você resgate ativamente conceitos da sua memória. Então, todo aprendizado, ele parte de um aprendizado que já existe. Então, para você consolidar um aprendizado, para você aprender uma coisa nova, você tem que usar como base algo que você já tinha aprendido antes. E quando você vai estudar de novo aquele assunto, você tem que resgatar ativamente na sua memória. Então, lembra que o seu cérebro é um conjunto de várias células, né? Além dos neurônios, tem várias outras células, mas para simplificar aqui, vamos pensar no cérebro como um emaranhado de neurônios. E cada neurônio desse se comunica com outro neurônio através de uma junção específica que é chamada de sinapse. Óbvio que os neurônios eles se comunicam por mais de uma sinapse, mas a gente vai, para facilitar, vamos pensar assim, existe um neurônio, existe um outro neurônio e eles se comunicam através ali de uma sinapse, uma junção entre esses dois neurônios, onde acontece aquela comunicação. Quando você aprende um conteúdo, várias sinapses são formadas, mas de forma didática vamos pensar que quando você aprende um determinado conceito, você forma uma sinapse para aquilo. Digamos que eu tenha aprendido que os benzodiazepínicos atuam em receptores GABAérgicos. Essa foi a informação. A primeira vez que me disseram essa informação ou que eu li essa informação, formou uma sinapse. Se eu não me esforço para lembrar daquilo, se eu não recupero isso ativamente na minha memória, se eu não reviso aquilo, essa sinapse vai enfraquecendo, 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 até que chega um momento em que ela se perde. E aí você esquece. Mas se você se esforça para lembrar daquilo, se você está ali revisando constantemente e revisando ativamente aquilo, você tende a lembrar mais. Então, o aprendizado, ele envolve esforço. Não tem jeito, não tem para onde correr. Estudar é trabalhoso, estudar gasta energia, tanto que a gente sai do estudo com fome, porque o cérebro não armazena glicose, então a gente tem que usar a glicose do nosso corpo, os nossos neurônios precisam dessa glicose e demanda esforço, não tem jeito. Tá? Então, esse é o primeiro fato, que é difícil de aceitar, mas que é uma verdade e não tem o que fazer. Um segundo ponto interessante é, a gente já falou do esforço, agora a gente vai falar do tempo. Uma coisa que é muito difícil, principalmente para a nossa geração, de aceitar, é que as coisas levam tempo para acontecer, gente. Então, não é do dia para a noite. O conhecimento, ele é construído tijolinho por tijolinho. É como se fossem doses homeopáticas mesmo, todos os dias, para você consolidar um conceito, consolidar um conteúdo. Então, o conhecimento, ele leva tempo. Esse é o segundo fato. O conhecimento, ele leva tempo para ser consolidado. Não adianta você achar que você, por exemplo, se a gente for pensar em aprendizado de línguas, que é uma coisa mais complexa ainda, né? Já que língua é uma coisa muito fluida. Mas, enfim, se você for parar para pensar, vou fazer um curso, vou fazer um intercâmbio de 6 meses, vou aprender tudo dessa língua, acho bem difícil, sabe? Porque o conhecimento, ele envolve o tempo. Então, tem o eixo do esforço e tem o eixo do tempo. O terceiro fato, que é um pouquinho difícil de aceitar também, é a importância das revisões. Então, se você não revisar, você esquece. Não tem jeito, gente. Esquecer é fisiológico, eu falo disso sempre, né? As espécies que lembram, esquecem. Então, a gente precisa esquecer para poder lembrar. Imagina se a gente lembrasse de tudo que a gente é apresentado durante o dia, a loucura que seria o nosso cérebro. Então, esquecer é fisiológico, não tem jeito. E existem formas de driblar essa curva de esquecimento, que eu já falei pra vocês nesse vídeo aqui, mas não tem jeito. Pra você não esquecer de uma coisa, você precisa revisar. E esse é o terceiro fato, que é difícil de aceitar, mas que fazer o quê, né? O quarto fato, que também é difícil de aceitar, é
Familiaridade é diferente de dominar um assunto. Então, você estar familiarizado com o tema, com o assunto, não necessariamente significa que você domina aquele assunto. Quando a gente está estudando de forma passiva, quando a gente está lendo textos, assistindo uma aula sem questionar sobre ela, enfim, quando a gente está estudando passivamente, a gente tem a falsa sensação de familiaridade. Então, a gente tem a sensação de que a gente está aprendendo aquele conteúdo, de que a gente já sabe aquilo. Só que quando a gente é botado à prova, quando a gente é testado, ou seja, quando a gente vai fazer uma prova da faculdade, ou quando a gente vai fazer uma prova de residência, uma questão que a gente precisa intercalar os conhecimentos, criar uma interdisciplinaridade ali, resgatar ativamente conceitos da nossa memória, quando a gente é colocado à prova, a gente lê aquele conceito, a gente tem a sensação de que a gente já leu aquilo em algum lugar, que a gente já viu aquilo em algum lugar, tipo, já sei aquilo, já li isso em algum lugar, mas você não lembra. E por que você não lembra? Porque você teve a falsa sensação de dominância, né? Você teve a familiaridade com aquele assunto. Então, se sentir familiarizado com o assunto é diferente de dominar um assunto. E como que você faz para dominar um assunto? Estudando ativamente. Então, resgatando ativamente essas memórias, fazendo questões, fazendo flashcards, explicando o assunto para alguém. Então, estudando ativamente, você consegue dominar o assunto e não se sentir apenas familiarizado com ele. Então, o quarto fato que é difícil de aceitar e que, digo mais, às vezes não é nem porque é difícil de aceitar, é porque as pessoas desconhecem isso mesmo. Então, ninguém nunca fala pra gente que estudar de verdade é estudar ativamente. Então a gente passa a vida toda achando que estudar é ler um texto, é assistir uma aula e acabou. Quinto e último fato que eu deixei pro final, justamente porque eu fiz aquela pergunta lá no começo, se vocês achavam que tirar 10 numa prova era um bom indicador de que vocês tinham aprendido o conteúdo. Bom, gente, o quinto fato é que tirar 10 numa prova não significa que você aprendeu o conteúdo. Esse fato talvez seja um dos mais difíceis de aceitar, porque é uma das crenças, um dos paradigmas que muitos alunos têm e que, enfim, eu espero quebrar com esse vídeo. Eu espero quebrar esse paradigma. Quando você estuda para uma prova, e eu passei a minha graduação inteira fazendo isso, quando você estuda de véspera, por exemplo, o que você está fazendo? Você basicamente está armazenando esse conteúdo na sua memória de curto prazo. Na nossa memória, né, quando a gente estuda uma coisa, a gente tem uma memória de curto prazo, que é a memória de trabalho, né? Que é uma memória que a gente consegue, por exemplo, eu consigo estudar hoje um conteúdo, amanhã provavelmente eu vou estar sabendo muito desse conteúdo, porque ela está armazenada na minha memória de trabalho, na minha memória de curto prazo. Mas se eu não reviso aquilo, se eu não estudo ativamente aquilo, essa memória, lembra da sinapse? Essa sinapse provavelmente vai se perder. Então, o que eu fiz a minha graduação inteira, que muitas pessoas fazem também, é estudar de véspera para a prova e às vezes tira 10 na prova. Quando você tira 10 numa prova, sabe o que isso significa? Isso significa que você tem uma boa capacidade de armazenamento de memória de curto prazo. Ou seja, isso significa que você é bom em decorar. Decorar é aprender? Não. Decorar não é aprender. Então, tirar nota 10 numa prova está longe de ser um bom indicador de que você aprendeu o conteúdo. Significa que você conseguiu decorar esse conteúdo para poder fazer a prova. Tanto é que muitas vezes eu já fiz provas, e se isso já aconteceu com vocês, comentem aqui embaixo também para eu saber. Muitas vezes eu já fiz provas que eu tirei 10 e que passou, sei lá, 15 minutos depois da prova, não digo nem 1 hora, nem 2 dias, 15 minutos depois da prova, vinham me perguntar sobre o negócio e eu já tinha esquecido. Porque era muita informação que eu gravei para aquele momento, e depois que aquele estresse passou, depois que aquele cortisol desceu, aquela adrenalina passou, eu esqueci. Então, gente, tirar 10 está longe de ser um bom indicador, tá? Para você ter bons indicadores, eu sugiro que você faça revisões espaçadamente, já fiz vídeo sobre isso, que você estude ativamente por questões, por flashcards, explicando para você mesmo, e que você metrifique os seus estudos, ou seja, que você, quando você for fazer essas questões, você anote suas porcentagens de acerto, e que isso não seja uma forma de te desestimular, pelo contrário, que isso seja uma forma de direcionar os seus estudos e fazer com que você perceba quais os pontos que precisam ser melhorados.
Então era basicamente isso que eu tinha para falar. São 5 fatos que são difíceis de aceitar, mas que a gente precisa pensar neles, e pensando neles e reconhecendo eles, é muito mais fácil da gente mudar, se tornar um estudante melhor e aprender melhor. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de responder. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que tiram 10 na prova e ficam achando aí que são super expert no assunto, e também com os que tiram nota ruim e acham que isso define eles como bons ou maus estudantes, ou pessoas que vão ser ruins na profissão. Tá longe de ser isso, nota tá longe de ser um bom indicador. Então compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo e deixa o seu like, porque assim você ajuda a espalhar o conteúdo do VetBrain. Então se esse vídeo te ajudou, ajuda também o VetBrain a se espalhar e atingir mais pessoas, para que mais estudantes consigam estudar melhor. É isso, e até o próximo vídeo.